Olá, pessoal, boa tarde, tudo bom? Eu sou a Marina, sou sócia do AO Advogados e eu tô aqui em mais um podcast do AO Advogados Cast com a doutora Lourdes, sócia do AO Advogados e coordenadora, e com a doutora Caroline, que também é sócia do AO Advogados na área tributária. A gente veio aqui nessa tarde para poder falar com vocês sobre um assunto muito importante e eu tô com duas mulheres que são maravilhosas, duas mulheres que são extremamente ótimas profissionais para poder falar do Dia das Mulheres que está se aproximando. Então a gente veio compartilhar com vocês alguns desafios que para a mulher na advocacia, compartilhar também como que foi a experiência de cada uma, a jovem advocacia, como que é a jornada de trabalho dupla, porque ser mãe e trabalhar fora. Então eu vou passar um pouquinho a palavra para a doutora Lourdes e a gente vai fazer esse bate-papo. Olá, pessoal. É um prazer estar novamente aqui com vocês nesse podcast. E o assunto é muito importante, né? Porque nós vamos falar das mulheres, que foi uma luta que começou lá atrás, né? Vamos nos lembrar rapidamente que tudo começou exatamente em razão das mulheres protestarem sobre condições de trabalho, para que finalizasse a Segunda Guerra Mundial. Então, a nossa luta foi e ainda é árdua, né? Muito. Então, é um assunto que a gente vem falar aqui com bastante gosto de empoderamento que hoje as mulheres conquistaram a duras penas e há tanto tempo. E ainda tem algumas lutas das quais nós vamos falar daqui a pouquinho. Também é um prazer estar aqui, né? Com essas duas advogadas lindas, maravilhosas, extraordinárias, profissionais, assim, que para mim, assim, é um privilégio estar do lado. A doutora Lourdes como coordenadora, minha chefe, a doutora Marina também, e falar sobre o desafio, né, na advocacia feminina é uma questão muito relevante, né? Nós, assim, a mulher, ela, além dela trabalhar fora, ela tem a questão do trabalho em casa, do trabalho com os filhos, né? E a gente quer ser uma excelente profissional, ser uma excelente esposa, ser uma excelente mãe, continuar estudando, fazendo atualização e a gente ter uma vida social também, ter uma vida social, faz parte. Fazer atividade física. Então, é um desafio para nós, mulheres, especialmente as advogadas, né? Conduzir, equilibrar todas essas atividades, todas essas profissões, né? Todas essas atividades e situações, né? Então, é um privilégio poder falar isso e a nossa intenção também é encorajar você, né, jovem advogado que está ingressando aí nessa carreira tão bonita que a gente tem o privilégio, né, de poder desenvolver para que nós possamos ajudar umas às outras. Eu gosto, né, eu sou mãe, tenho duas filhas e amo ser mãe, amo estar presente, né, e tenho que me dividir entre a profissão que eu amo também, né, e o cuidado com a minha casa, com as minhas filhas, e eu acho que eu tenho conseguido desenvolver esses papéis, né, bem, graças a Deus. Mas é um desafio para nós, né, desenvolvermos todos esses papéis com excelência, que é o que a gente quer, né? Sim. E a mulher, né, desde sempre, nós tivemos um papel que a gente tem que, na verdade, a gente acaba tendo verdadeiras estratégias para a nossa vida, né? Porque a nossa estratégia tem que ser, nossa, eu quero realmente estar no mundo corporativo, eu quero crescer como profissional, mas eu também não quero deixar de ter a minha vida familiar, de ter uma família, de ter filhos. É óbvio, né, que tem mulheres também que têm outro tipo de percepção da vida e outros objetivos. E nem sempre
formar uma família, né? Sim. Muitas mulheres hoje preferem Sim. ficar solteiras e focar na vida profissional. Hoje nós temos que pensar também no nosso bem-estar, na qualidade de vida, né? E quando a gente fala em mulheres, o empoderamento hoje nos trouxe nossas competências, talvez exatamente por essa dupla jornada, até tripla, né? Porque às vezes a gente quer ir na Exatamente. academia, a gente quer ter uma Quer vida abraçar social, o mundo. quer abraçar. E precisa, na verdade, Precisa. acaba tendo que abraçar o mundo, né? E as mulheres hoje, elas têm também essa percepção de que elas não são umas super-heroínas. Então, a mulher, ela precisa o quê? Hoje em dia, perceber os seus limites, inclusive, né? Sim. Exato. Onde eu consigo, até onde eu consigo ir fisicamente, mentalmente, porque hoje se fala bastante na questão da saúde mental, Sim. né? Sim. Porque ter inúmeras atribuições também gera, né, um estresse mental e preocupação que pode desencadear algumas doenças mentais que são tão comentadas hoje em dia. Mas eu acho mais importante hoje, inclusive, comentar da jovem advocacia, né? A advocacia jovem, a Marina tá aí na flor da idade. Não tão flor assim, mas estou na idade mais ou na menos. flor da idade. E pode, inclusive, nos dizer hoje quais são os desafios que você hoje percebe para a jovem mulher advogada? Eu sou advogada já há 7 anos. Eu não sou mãe, não sou casada, mas eu vejo talvez um outro lado das dificuldades, né? Eu me sinto privilegiada por poder ter crescido em ambientes, né? Tanto num estágio que eu fiz como desembargador no Tribunal de Justiça de São Paulo, quanto numa contabilidade, quanto no escritório no AO Advogados, em que eu tive mulheres de referência. Isso eu acho muito importante, você ver mulheres fortes, mulheres competentes e que abrem caminho. Então, esse foi um diferencial muito grande que eu tive na minha carreira desde o início. Eu tive professoras excelentes com quem eu mantenho contato até hoje e que me fazem acreditar que a mulher tem espaço na advocacia, a gente tem competência tanto quanto qualquer outra pessoa para estar aqui e que, claro, cada pessoa tem as suas dificuldades, existem várias realidades diferentes, mas que a gente consegue correr atrás. Dentre as coisas que eu aprendi, eu acho que nesse, falar curto tempo, não tão curto, né? 7 anos de advocacia, acho que é a importância de você olhar para outras mulheres não como inimiga, você olhar para outras mulheres como parceira, como alguém que você quer contar, alguém que você quer crescer junto, alguém que você possa talvez mostrar uma limitação e fraqueza sua e você poder crescer junto. Uma outra coisa que eu aprendi também é a importância da capacitação. Então, na advocacia e em outras profissões eu acredito que também seja parecido, mas não dá pra gente parar. Acho que a verdade nua e crua é essa, não dá pra ficar parado, não dá pra achar que porque fez uma pós-graduação tá tudo certo, porque você fez um curso e você se formou, acabou. Não, a advocacia exige uma constante atualização, exige um cuidado do profissional mais do que constante, acho que diário, de você estar atualizado, de você estar entendendo o que está acontecendo. Então, isso também faz um diferencial muito grande. Um outro diferencial que eu percebi para ver pessoas que trabalhem com isso e poder estar mais próxima de pessoas, talvez alcançar outros objetivos, é me inserir em grupos tanto de mulheres, que um exemplo é a Comissão da Mulher, na OAB de São Paulo, que tem, por exemplo, eu não sei nos outros estados, mas a de São Paulo tem, é bem legal. Como estar em grupos de mulheres no tributário. Eu trabalho na área tributária, então eu conheço esse. Eu vejo que é bem legal você poder escutar experiências de outras pessoas que vivem ou parecido com você, ou que tiveram histórias diferentes e ver o quanto elas alcançaram, onde elas estão chegando, e você poder fazer uma parceria. Então isso é algo que me ajuda muito, me motiva muito. E um dado que eu vi que me motiva muito foi ter visto que no final do ano passado, o censo da OAB mostrou que pela primeira vez chegou a 51% de mulheres advogadas no Brasil. Olha. Ou seja, ultrapassamos o número de homens. Acho que isso só mostra o quanto a mulher tem espaço na advocacia, o quanto a gente é competente e o quanto a gente tem para mostrar na advocacia, né? Agora eu vou passar um pouco para a Carol, não sei como, para a doutora Carolina, não sei como que são as dificuldades ou como que foi para você sendo mãe. É diferente, acho que é o nosso momento, é a nossa história, mas eu acho que tem uma trajetória bem legal aí também.
Não, eu Sim. concordo com você, Marina, porque a gente precisa estar o tempo todo se atualizando, estudando, né, para a gente poder desenvolver. É um estudo contínuo, né? Bom, assim, eu tenho na minha família, eu tenho 2 tias que são advogadas, né? E eu entrei na faculdade de Direito muito jovem, eu tinha 17 anos. E a minha mãe sempre foi uma referência para mim, porque a minha mãe fez muito esforço para eu estudar, né? Eu tinha 17 anos, era uma menina, e ela me direcionou, eu fui uma filha obediente, né? E ela sempre me apoiou muito. Eu tô falando isso tem mais de, eu tô falando de 1995, quando eu entrei na faculdade, são muitos anos, né? Por incrível que pareça, naquela época havia uma mentalidade, eu ainda sou do interior de São Paulo, né? E havia uma mentalidade de que o lugar de mulher não era na faculdade, que a mulher que fosse para a faculdade, ela ia para lugar de mulher era na cozinha, lugar de mulher era lavando roupa, cuidando dos filhos, né? Então, eu enfrentei um pouco desse julgamento, assim, dentro da minha própria família. Sim. Mas a minha mãe sempre pensou diferente, né? E ela me falava assim, filha, podem tirar tudo de você, né? Um dia a gente tem as coisas, um dia a gente não tem. Mas o que você sabe e quem você é e a sua formação ninguém tira de você. E ela passou muito essa importância, esse valor da gente ter uma formação. Então, assim, a gente lutou por isso, ela junto comigo, e me formei e depois me especializei, e a gente precisa continuamente... E segue se especializando. É contínuo, né? É contínuo. Agora, ainda com a reforma tributária, nós Sim. somos da área tributária, tem um desafio enorme aí para a gente entender como que tudo isso vai se processar, e eu acho até que eu estou até ansiosa, é uma oportunidade, porque a gente está participando aí do nascimento de um novo sistema tributário, praticamente, né? Podemos dizer assim. Bom, e aí eu me formei, aí me casei, vim para cá, fui inicialmente, antes de tirar a OAB, que é um pouquinho difícil, né? Mas eu fui trabalhar no escritório de contabilidade, e o escritório de contabilidade me deu um grande norte para a área tributária. Bom, enfim, passei na OAB, fui para a área do direito tributário, e só quando eu estava, quando eu me senti um pouco mais confortável, e a advocacia, né, a faculdade de direito, dá essa oportunidade para as pessoas, às vezes, mudarem o seu estado financeiro, né? Sim. E aí, só então, depois de um pouco mais de estabilidade, eu decidi ter as meninas. Não parei, né? Eu não parei. E eu diminuí um pouco o ritmo para conseguir conciliar. Tive essa oportunidade, né? Era gostaria muito de continuar com as duas situações, né? Poder trabalhar um pouquinho menos para cuidar delas. Tive essa oportunidade. E hoje elas estão grandes, né? Já. E eu percebo que cada vez mais eu consigo estar mais dedicada, com vários projetos. Quero continuar crescendo, quero continuar estudando, e ao lado dessas advogadas que são um exemplo. Eu, particularmente, eu gosto muito de trabalhar com mulher. Eu acho que nós, mulheres, assim, primeiro, assim, que tem mulheres que são, assim, uma referência, uma admiração. A doutora Lourdes é uma mulher, assim, muito admirada. Toda a história dela é muito bacana, profissionalmente também. Sim. E eu acho isso, assim, uma inspiração. A gente se entende, tem coisas que dá para você falar para mulher e para homem não, né? Que compreende melhor. Então, eu acho que aquilo que a Marina falou, assim, da gente se apoiar. Sim. É muito legal. Eu gosto de encontrar isso, né? Da gente se apoiar para a gente poder desenvolver um lindo ofício. Exato. Né? Sim, é bem importante ter como referência,
né, as grandes mulheres atualmente na advocacia, que eu nem vou citar nome porque são muitas. Sim. Eu, desde que eu me conheço por gente, eu sempre disse que eu seria advogada, né? Era uma questão que era um ponto fechado para mim, acho que desde os meus 10 anos. Tanto que no vestibular eu prestei, era direito de manhã e direito à noite, né? E penso também que isso decorreu em relação das grandes mulheres que eu tenho na minha família, que são pessoas humildes. Minha mãe era uma pessoa extremamente humilde, nos criou sozinha, bem diferente da história de vocês. Quando eu fui fazer faculdade, eu já estava casada, eu já tinha 2 filhos pequenos e eu tinha que trabalhar para poder pagar a faculdade, né? Então, foi uma luta árdua. Não vou dizer que foi fácil, não foi fácil. Foi realmente uma luta, da qual eu me orgulho bastante. Então, eu tenho tanto orgulho da minha profissão que eu gosto, eu chego a ser chata em relação ao trabalho, em relação ao comportamento, em relação com o cliente, com o colega de trabalho, com a equipe. Por quê? Porque é uma coisa que me custou muito. Sim. Né? Então, eu quero que as pessoas valorizem esse trabalho dessa mesma forma, né? Sim. E as mulheres, atualmente, né, se empoderaram de uma forma que nós temos mulheres, hoje a gente está falando aqui da advocacia, porque é a nossa referência, Sim. mas nós não podemos esquecer das mulheres hoje. Elas pilotam um avião, elas dirigem um caminhão, elas... tudo isso... A mulher tem aquele viés de sempre se preocupar com o quê? Com a sua prole, com a sua família, né? E ela, pelos filhos, ela se submete a todas as situações em relação à questão profissional, né? Hoje, as mulheres desenvolveram habilidades que muito, né, há muito tempo, somente os homens, né? Havia aquele preconceito em relação a determinados tipos de profissão, né? Hoje muitas mulheres são arrimo de família, né? Elas sustentam a casa. E na própria advocacia esse preconceito, né? Sim, sim. E esse empoderamento da mulher, ela está hoje passando para essas gerações, para as novas gerações, né, de que a mulher ela pode dizer não, né, e esse não é só para a questão de um namoro, de uma paquera que não correspondida, mas é um não para todas as questões relativas à vida dela. Ela busca uma autonomia, né, ela não quer mais estar submissa, né, ela quer estar o quê? Junto, do lado. Né? E todas essas situações que hoje a gente tem o privilégio de vivenciar e de viver, vieram de lutas lá atrás, de grandes mulheres que trouxeram no dia a dia, travaram batalhas, né? Sejam políticas, sociais, inclusive de protestos, nós tivemos, inclusive lá na época, quando tudo começou, que as mulheres, de fato, não vou dizer que elas começaram a lutar, né? Mas que houve um extrapolamento de questões internas para a sociedade de uma maneira geral, quando aquelas operárias, lá em 1917, se eu não me engano, se revoltaram, né? Tivemos depois, mais ou menos na mesma época, aquelas operárias de uma fábrica lá em Nova York, que inclusive elas ficavam fechadas dentro, né, para que não houvesse protesto nem nada contra as condições de trabalho, pelo menos é o que diz a história, né, elas estavam trancadas dentro da fábrica e teve um incêndio, né, onde, se eu não me engano, 100 e não sei quantas mulheres faleceram, operárias, né, e isso também foi um fato, né, foi um gatilho para não elas recuarem, né? Muito ao contrário, avançarem. Para não aceitarem. Né? Para não aceitarem. E então, esse dia 8 de março, ele é um dia que nós devemos nos orgulhar e muito. Sim. Temos que nos orgulhar porque tudo bem que a ONU ela acabou, de fato, oficializando o 8 de março só lá na década de 1970, acho que 75, por essa época, é que, de fato, houve o reconhecimento do dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher.
Sim. né? E isso, para nós, hoje, é um motivo de muito orgulho. É muito orgulho que, graças a essa luta, é que hoje a nossa luta ainda continua, né? Nós ainda temos. A gente colhe os frutos, mas a gente continua plantando, né, Continua, para as próximas gerações. exatamente, porque ainda há, eu costumo chamar de preconceitos inconscientes, né? Sim. Que é aqueles preconceitos Muito inconscientes real. que às vezes as pessoas nem percebem que elas têm, né? Por exemplo, eu vivi isso numa viagem e era uma piloto, era uma mulher que estava pilotando. E eu vi 2 mulheres falando, meu Deus, estou com medo. Então, que era mulher. Esse é um preconceito inconsciente, Às vezes né? nós mesmos somos preconceituosos, né? Eu acho assim que tem um machismo enraizado na nossa cultura e às vezes a gente tem uns pensamentos que nós nem mesmos nos damos conta de que nós estamos pensando assim, né? E na época, o que eu disse para ela, falando, olha, que bom, olha, vocês podem inclusive dormir agora na viagem tranquilamente. Porque é uma mulher pilotando. Né? Então... mas assim, de carro, dizem que as mulheres batem menos no carro. Sim, tanto que o seguro, obviamente, os requisitos para os descontos e tudo mais da mensalidade é um valor muito menor para quando é mulher. Sim. Não podemos aqui esquecer que né, os homens, né, tem todo um papel também nisso, né, de apoio. Que não é uma luta contra homens, acho que a gente tem que estar juntos, né? A gente tem que ver que a gente consegue, tanto homem quanto mulher, eles conseguem fazer as mesmas coisas. Acho que a gente não pode colocar essa luta como contra homens. Ou, eu quero uma ser competição, não é uma competição. Não, eu quero trabalhar, eu quero receber um salário igual, porque eu faço a mesma coisa. Com as mesmas habilidades. Eu quero poder ter direito de poder fazer as mesmas coisas, mas eu não tô lutando contra um homem, né? Eu tô querendo ser uma versão melhor, eu tô querendo chegar mais longe, assim como homens também chegaram. Eu não sei se vocês já tiveram uma situação, assim, ela é pontual, ela não dá para dizer que é sempre assim, né? Mas às vezes nós estamos numa reunião de trabalho, eu não imagino que seja só na nossa profissão, Sim. Né? Mas nós estamos falando, e às vezes você tem uma especialidade numa determinada área e você fala aquilo com propriedade, né? Mas algumas pessoas, elas esperam, ainda mais se você tá com algum colega que é homem, quando você fala, eles esperam o homem validar se aquilo que você falou tá correto. Lógico que com o passar do tempo, depois o cliente te conhece e aí tem a confiança. Mas eu já senti isso algumas vezes, assim. No primeiro momento, você fala, você dá uma opinião, e aí o cliente olha para o seu colega homem para ver se ele vai concordar, porque afinal de contas, eles dão a última palavra. Então, como a doutora Lourdes disse, é velado, né? Existe ainda então assim, a nossa luta ela ainda continua, né? Pra gente, como ser humano, como pessoas, né? Temos o reconhecimento pelo nosso trabalho, não pelo nosso gênero, né? Um outro ponto que eu acho muito positivo, né, citar que a mulher na advocacia, é que eu acho que a mulher tem um jogo de cintura para lidar com situações assim. Então, eu não passei, acho que assim, mas já percebi em reuniões ou às vezes lidando com alguma pessoa, que a pessoa, além, acho que de ter uma dificuldade de dar muita credibilidade pela idade, teve também, talvez por ser mulher, acho que pelos 2 fatores. E acho que a mulher, nesse ponto, a gente tem um jogo de cintura que é da mulher. Então, acho que a mulher consegue, talvez, não levar de uma maneira tão pro pessoal, entender que talvez a pessoa teve uma insegurança com você porque não te conhece e mostrar pra pessoa que ela estava errada, mas não numa briga, mas mostrando o seu trabalho. Então, acho que não vale a pena a gente, às vezes, pensar em, olha, um cliente, talvez agiu de uma forma em que ele não me deu tanta credibilidade, eu vou brigar. Não vale a pena essa briga, a não ser que seja um assédio, a não ser que seja algum desrespeito, algum preconceito, né? Algo escancarado. Mas quando às vezes alguém fala, eu entendo que às vezes a pessoa tem também esse preconceito meio velado. E acho que a melhor resposta que a gente pode dar é mostrando com o trabalho, é mostrando com a nossa competência o que a gente consegue fazer. Então, já aconteceu de às vezes perguntarem, mas você é advogada? Mas eu preciso te chamar de doutora, porque sou mais nova e tudo. Sim. E eu falo, não, pode... Claro, existe a formalidade na advocacia, né, na vida forense, mas
eu levo numa boa, porque acho que a gente tem que mostrar de uma outra forma, e daí a pessoa vai pegando confiança. Eu acho que também não dá pra, assim como a doutora Lourdes falou, não dá pra gente romantizar a tripla jornada da mulher, mas que exige muito da mulher, né? Eu não me exigiu como mãe ainda, como esposa, mas exige de estudo, exige de muitas coisas. Mas tem um outro lado também, que é você poder alcançar coisas que você não imaginou alcançar, conhecer pessoas que você não imaginou conhecer. É fácil? Não. Você estudar todo dia, você fazer vários cursos, você tá toda hora indo atrás e você prospectar, não é, mas também tem um outro lado, né, do que você conquista, de tudo que você acaba sendo de referência para uma outra pessoa, que é um lado bem legal também. As mulheres hoje, elas travam uma luta, né, em conciliar, né, os diversos viés da nossa vida, né, para que a gente possa obter bem-estar, uma estabilidade financeira, também as questões políticas e sociais que hoje as mulheres estão muito engajadas, né? Sim. Então, todas essas situações de preconceitos inconscientes ou velados, nós podemos tratar como você falou, mostrando competência. Sim. E às vezes você gera uma insegurança, e às vezes a pessoa que está demonstrando ou está nos parecendo que é isso que ela está pensando, ela já vem de um meio onde isso é incutido no inconsciente dela, na cabeça dela. E realmente o nosso papel é mostrar que isso não deve prevalecer. Porque as mulheres, nas suas habilidades, nas suas competências, seja em qualquer das profissões, hoje em dia, ela conseguiu, de alguma forma, já alterar isso. Então, isso hoje é numa proporção muito menor, né? E esse dia 8 de março, eu acho que nós não podemos lembrar só como um dia internacional da mulher. É um dia de lembrar que nós conquistamos bastante e que ainda devemos continuar conquistando para as futuras gerações. Né? Assim como a Marina acabou de nos dizer, que bom, né, que há referências e nós nos sentimos, principalmente eu e a doutora Caroline, que já somos um pouco mais experientes, né, nos sentimos orgulhosas de sermos um exemplo, sim, né? Muito. E ela, com certeza, vai construir para a futura geração dela e para outros advogados que virão posteriormente a ela, esse viés realmente da mulher empoderada e quando a gente fala em empoderamento, é muito importante também saber que quando fala em empoderamento não é no sentido assim, olha, eu sou melhor que um homem, outro, muito ao contrário, eu posso ter as competências e habilidades quanto um homem, tá? Eu posso trabalhar junto com um homem e eu posso ter a mesma remuneração que ele. Sim, exato. Né? Eu posso ter um cargo de chefia, eu posso ter um cargo de diretora, né? Eu não preciso estar o tempo todo submetida a situações onde vão me comparar, até porque, gente, a força física, obviamente, ninguém precisa dizer que nós nunca vamos chegar perto. Então, a gente nunca teve essa, né? Porque eu já vi, não sei se vocês já ouviram, às vezes a pessoa de forma pejorativa falar assim, tá bom, a mulher quer ser igual ao homem, então pega esse peso aqui. Não é nesse sentido, né? Óbvio que nunca vamos conseguir. Nunca vamos conseguir nesse sentido, mas em grau das questões de habilidades, de competências e outras questões profissionais e pessoais, com certeza, hoje a gente está ali emparelhado e a consciência dos homens também hoje, né? Eu vejo, inclusive, os jovens casais que têm filhos, o marido, às vezes ele assume, mesmo trabalha, a esposa também trabalha, mas ele assume aquele papel no sentido de cuidar do filho, de trocar, de levar na escola, de dar comida, de cuidar da casa. Fazer né? Hoje, pelo menos com as pessoas que eu conheço, é inclusive bem comum essa divisão de tarefa. Inclusive, meus filhos foram criados, até porque, né, eu tenho 2 meninos, né, que hoje são 2 homens, graças a Deus, bons profissionais,
né? Boas pessoas, que para mim o que importa é isso, mais do que bons profissionais, porque se são boas pessoas, com certeza serão bons profissionais também. Sim. E fico muito orgulhosa de ver que eles tratam as esposas, que são casados, como eu gostaria de ser tratada, como o meu marido me tratou, né? E Muito vejo legal, a muito ajuda nas questões da casa, do dia a dia, de fazer compra, de fazer uma limpeza quando a colaboradora não vem, de dividir não só as questões de trabalho, mas as questões pessoais, que nós mulheres temos momentos, às vezes, no mês que ficamos muito sensíveis, Sim, né? E eu acho muito importante esse respeito, né, às nossas particularidades, né, porque nós somos do sexo feminino, né, e nós temos algumas particularidades, e é muito legal hoje não haver, né, um tabu no sentido de discutir claramente essas situações. Sim. E de entender, olha, eu tô assim porque eu tô de TPM, né? E o marido, e o namorado, e o amigo estender a mão e falar, não, tamo junto. Eu entendo. Então, para mim, isso também foi uma não vou nem falar uma evolução, é uma revolução, né? Sim. Sim. Eu também vou deixar você depois concluir, mas o que eu queria ressaltar é que nós, mulheres, dizem que nós somos, assim, competitivas e que nós não temos uma rede de apoio, né, umas com as outras. E não é verdade, né? E no nosso ambiente, eu posso falar pela nossa experiência, pelo nosso ambiente de trabalho, nós temos sim uma rede de apoio, nós temos assim uma cumplicidade, um companheirismo com homens e mulheres, né? Nos tratamos como iguais, mas para você, mulher, advogada, né? O meu recado seria, olha, continua firme, você é a mulher, você não é o cara, mas você é a mulher. Exatamente. E vamos nos dar as mãos para as nossas questões, né? Para juntas avançarmos ainda mais, né? Conquistando ainda mais espaço, mais respeito e que a gente também possa respeitar o nosso ritmo, né? Sim. E as nossas particularidades. É isso. Como mulher. Bem, o meu recado para as mulheres é: comemore muito esse 8 de março. Tenha muito orgulho desse dia, mas sempre se lembrando, a luta continua, a caminhada continua. É isso aí. O meu recado para você, mulher, e para você, mulher advogada, assim como a doutora Lourdes falou, a doutora Caroline, a luta continua, mas vale muito a pena lutar, vale muito a pena se dedicar. Para quem tem dúvida ou tem receio da área para entrar na advocacia, vale a pena. Sim. É um meio que eu acho que, pelo menos a experiência que eu tenho é de ajuda, de pessoas que querem crescer. Tem muita área, tem muita coisa para fazer. É difícil? Vale a pena? Vale. Então, assim, é não ter medo, é continuar, é contar com uma rede de apoio, é não enxergar a pessoa que está do seu lado, a sua amiga, como outra pessoa que está competindo, mas é andar junto e celebrar esse dia, né? Eu posso celebrar, agradeço pelo privilégio de trabalhar em um escritório que tem muitas mulheres competentes, não puderam estar todas aqui hoje, senão ia ultrapassar e encher a mesa, mas temos um escritório que tem muitas mulheres, um escritório com muitas mulheres extremamente competentes, muito habilidosas em tudo que fazem, que são totalmente referências para mim. Então é um privilégio poder compartilhar um pouquinho com vocês. E espero que vocês nos sigam nas redes sociais, acessa no YouTube para ver esse vídeo completo, no Instagram, no LinkedIn, e a gente volta em breve com o próximo.